E porque a pergunta é, por que a gente sofre tanto, né? Por que a gente às vezes fica parado no tempo, na vida? Por que a gente não sai do lugar? Se a gente quer ser feliz, se a gente sabe que co-criar é a solução, né, para que a gente possa ser feliz, por que a gente não consegue sair do lugar muitas vezes? Deixa eu te dar essa resposta. Por que a gente não sai do lugar? Porque as nossas vibrações são muito baixas. Gente, eu queria mostrar para vocês aqui algo muito importante, muito importante. O que acontece? Nós, infelizmente, não vibramos da maneira correta. Vocês conhecem a escala vibracional do Dr. David Hawkins? Alguém aqui já ouviu falar na escala vibracional do Dr. David Hawkins? Deixa eu só comentar com vocês. Dr. David Hawkins, que é esse senhor que está aqui no fundo da tela, ele foi um dos grandes médicos americanos do século passado e dedicou a vida dele toda a estudar as vibrações humanas. O David Hawkins, gente, ele conseguiu uma coisa muito rara na vida dele, que foi ser reconhecido ainda em vida como um grande especialista em estudo vibracional. O que foi que ele fez? O Hawkins, ele identificou os principais padrões vibracionais que os seres humanos têm e mediu em hertz esses padrões. Presta atenção. Esses padrões o Hawkins mediu e ele explicou, como nunca ninguém tinha feito na história da humanidade, por que é que as pessoas sofrem. E isso faz toda a diferença. E aqui na Vida Quântica eu uso o padrão do Hawkins para ajudar vocês a se libertar desse processo. Então, só para vocês terem noção, ó, as vibrações mais baixas que nós podemos vibrar estão aqui embaixo. Ó, vergonha, quando você sente vergonha de alguma coisa, acha que não vai dar conta. Culpa, quando você acha que você tem culpa dos problemas do mundo, você se sente um fracassado, uma fracassada. Apatia, quando você fica sem ânimo para fazer as coisas, duvida de si mesmo. Tá vendo? Você tem dor, você tá com mágoa da vida ou pesar. Quando você tem, por exemplo, um desejo, uma vontade de fazer alguma coisa, mas você nunca faz. Ou então quando você tá com raiva da vida. Sabe aquela sensação de raiva, às vezes inveja, que uma pessoa tem uma coisa que você não tem, né? A pessoa conseguiu o que você não quer. Ou então orgulho. Quando você é orgulhoso, orgulhosa, não dá o braço a torcer, você acha que não vai dar conta. Presta atenção. De 20 até 175 Hz, essas vibrações são muito baixas. São extremamente baixas. O Hawkins fala que nós começamos a mudar esse jogo a partir da vibração 200, que é quando a gente desenvolve coragem. Coragem para mudar aquilo que só ferrou a gente. Então presta atenção. Tudo debaixo da coragem, orgulho, raiva, desejo, medo, pesar, apatia, culpa, vergonha, tudo que está aqui embaixo nos faz mal. Absolutamente nos faz mal. Quando que você começa a mudar esse jogo? Na hora que você começa a vibrar acima, né? Quando você começa a vibrar na aceitação, na razão, no amor, na alegria, até a iluminação. Mais ou menos isso aqui, gente, ó. Nos estados iluminados do Hawkins, presta atenção. Nós temos aqui a vibração do ego, que é de 1 até 199, em que tem vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva e orgulho. Você tem a vibração da mente linear. Presta atenção quando eu falo para vocês. Tem gente que tem uma vida linear. Já me ouviram falar essa expressão? Tem gente que sobe de elevador. Quem é que tem uma vida linear? Tem uma vida linear a pessoa que vibra na coragem, na neutralidade, na aceitação e na razão. Quer dizer, são pessoas esforçadas, pessoas que querem melhorar, mas ainda assim andam de maneira muito lenta. Então você vai alcançar muita coisa na vida, mas tudo vai ser difícil. Você já notou que tem gente que é assim? Trabalha, mas, nossa, demora para sair do lugar. Tudo é complicado, não é? O sujeito estuda, ele vai passar no concurso pela 10ª vez que tentou o concurso. Já viram que é assim? Tem pessoas que vão conseguir um casamento, mas primeiro tem uns 5, 6 namorados que te arrebenta, aqueles relacionamentos abusivos, esquisito, até chegar no relacionamento saudável. Por que isso acontece? Tem pessoas que sobem na vida de escada. Vibração é uma vibração de escada. O que é escada? Gente, eu falo que tem gente que tem que subir na vida como se fosse 100 andares de escada. Imagina uma escadaria com 100 andares. Então você cansa, né? Você vai chegar lá no topo, vai. 100 andares, vai demorar? Vai. Você vai chegar. Mas você concorda que é difícil? Vai cansar. Sobe 1, 2 andares, cansa. 3, 4 andares, cansa. 5, 6 andares, cansa. É difícil. Já tem gente que sobe de elevador. Quem é que sobe de elevador? Aqui, ó. Na vibração do Hawkins, ó. São as pessoas que vibram de 500 Hz para cima. É o que eu quero que aconteça com você. O que eu faço com os meus alunos? É ensinar você a sair dessas vibrações baixas aqui
do ego e da mente linear para você aprender a vibrar na realidade espiritual e nos estados iluminados de consciência, ou seja, de 500 Hz para cima. Quando você aprende a vibrar de 500 Hz para cima, é que você para de subir de escada e começa a subir de elevador. Então presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Quando a gente ouve falar da vida quântica e da lei da atração, o que muita gente não entende? Não basta você falar, eu quero uma casa, eu estou criando a faculdade do meu filho, estou criando meu marido livre do álcool, estou criando uma vida saudável, um namorado, um casamento feliz. Gente, tudo depende de onde vem a sua cocriação. Presta atenção no que eu estou te explicando. Presta atenção. Para tudo que você está fazendo. Para aí, ô criatura. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Para ver se você acorda. Se você está desejando, vou voltar na escala. Se você está desejando do seu ego, se a vibração que você deseja está nascendo da vergonha, da culpa, da apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, você não vai sair do lugar. E se a sua vibração estiver saindo da coragem, neutralidade, disposição, aceitação e razão, você até sai do lugar, mas vai demorar muito para você chegar lá e com muito esforço. Quando que as coisas acontecem? Quando que as sincronicidades ocorrem, as coincidências acontecem? Quando que você cocria? Quando que você realmente atrai aquilo que você quer? Quando que realmente a vida começa a mudar? Aqui, ó. Na hora que a gente começa a vibrar de maneira mais elevada. É importante entender esse processo. Porque quando você vê uma pessoa que fala, meu Deus, parece que tudo acontece para o fulano. Não, não é que tudo acontece. O fulano aprendeu a vibrar e emitir um estado vibracional diferente do seu. Vocês já notaram, gente? Vamos lá, bora comigo. Eu quero que vocês aprendam. Vocês já notaram que a maioria das pessoas que se queixa na vida não saem do lugar? Vocês já notaram isso? Vocês já notaram que a maioria das pessoas que vivem reclamando na vida, elas não saem do lugar? Vocês já notaram isso? Você já notou que tem muitas pessoas que reclamam de tudo, não importa o que você dê a elas, elas sempre vão ver um defeito, elas sempre vão reclamar. Já notou isso? Você já notou que tem pessoas que elas sempre reclamam? Sempre. Por que você acha que essa pessoa não sai do lugar? Ou pior, será que essa pessoa é você? Tem pessoas que até agradecem, exercitam a gratidão, mas uma vez na semana. Não. Não, tem gente que só reclama, tem gente que só se queixa, enquanto tem pessoas que aprendem a agradecer. Quando você agradece, a vida muda. Quando você muda o seu padrão vibracional, é completamente diferente. Então eu preciso te mostrar o seguinte, para você começar a cocriar, você tem que mudar o padrão vibracional. Se você não mudar o seu padrão vibracional, não adianta nada. E muitas pessoas não entendem isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu estou rezando, eu rezo para a vida mudar. Mas se você reza baseado no estado de espírito de inferioridade, se você reza baseado no espírito de limitação, não vai adiantar nada. Você está entendendo isso? Se você reza, mas a vibração é muito baixa que sai da sua alma, a vibração que sai do seu coração é muito baixa, vai adiantar muito pouco. Então, a primeira conclusão que a gente precisa chegar, é muito importante, gente, se tornar um ser humano melhor. É muito importante cada um de nós se tornar um ser humano diferenciado. E a questão é essa. Será que as pessoas estão prontas para isso? Porque eu vejo que muita gente não está pronto para isso. Infelizmente, muitas pessoas querem mudar, mas elas acham que não é possível. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender. A chave da mudança está na mudança vibracional. Então, como é que você começa a ter uma vida quântica? Como é que você vai pagar a dívida que você falou agora há pouco, comprar sua casa, curar o marido ou a esposa que está com um problema de saúde, ou pelo menos ajudar nisso, né? Como é que você vai começar a criar um salário melhor, uma vida melhor? Você tem que mudar a sua vibração. Isso não sou eu que estou falando. A física quântica mostra que o nosso padrão vibracional interfere no universo holográfico. Eu vou mostrar isso amanhã. O universo é holográfico. O que é o universo holográfico? Tudo que você manda para ele devolve para você. Ele é inteligente. Então, se você vibra na dor, na incerteza, você recebe mais dor e incerteza. Olha, se você vibra na desarmonia, você recebe o quê? Mais desarmonia. E é isso que a gente não pode ficar. É exatamente isso que a gente não pode se permitir. Entende? A gente tem que seguir de uma maneira muito mais profunda, porque isso faz uma diferença muito grande. Até aqui tudo bem? Quem está comigo fala ok.
Dá um ok só para eu saber que você está aqui junto comigo. Dá um ok aqui. Então, até agora, o que você tem que entender? Que eu quero avançar aqui. Para a gente ter uma vida quântica, para a gente começar a cocriar, o que você precisa fazer? Mudar a vibração. Tudo bem até aqui? Gente, é o meu jeito de dar aula, tá? Então, quem não me conhece, eu sempre vou estar repetindo 1, 2, 3 vezes a mesma coisa, que é para eu ter certeza que você aprendeu. Eu brinco, né, que é o tio Ricardo aqui, né? Gente professor. Então, o tempo todo eu quero ter certeza que você aprendeu. Porque, assim, se você aprender, você vai mudar. Eu não tenho dúvida nenhuma, absoluta nenhuma, que você vai mudar. Porque o que nós precisamos fazer, gente? Nós precisamos assumir a direção das nossas criações. Porque, segundo Hawkins, o que acontece? Quando você vibra de uma maneira negativa, você está criando coisa que você não quer. Entende? Se você vive numa mente linear, vibrando de 200 Hz para baixo, você está vibrando e criando uma vida que você não quer. Você já notou? Tem gente que ao invés de co-criar saúde, só fica doente. Tem gente que ao invés de co-criar abundância, só fica na miséria. Tem gente que ao invés de co-criar só bons relacionamentos, vive na solidão. E a pessoa fala, não é possível, Ricardo, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Assim, a pessoa fica triste com razão, porque ela não entende. Ela fala, mas eu estou me esforçando tanto. E esse é o problema, criatura. Não é para se esforçar, você está fazendo errado. Do ponto de vista da vida quântica, não é o esforço que vai fazer a diferença, é a vibração que você emite. Só que entender isso é uma coisa, viver isso é outra. Entende? Então, vamos lá. Já que a gente está aprendendo isso, qual é a grande lição até agora? Gente, para você ser um co-criador, você tem que assumir a direção das suas criações.